Senhores vereadores, já vamos começar a nossa plenária, senhores vereadores. Venham tomar seus lugares, por favor. Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos começar a nossa sessão plenária. Vou pedir ao segundo secretário para fazer a chamada. Boa tarde a todos e a todas. Aí eu sou José Souza, presente. Aldenis Meira. Carlos Alves Oliveira. Carlos Antônio da Cruz Coelho. Francisco José do Carmo Reis. Geraldo Barbosa da Rocha Neto. Glebe Carvalho de Andrade. Presente. Jair Araújo dos Santos. Joilson da Cruz Rosa. José Antônio Oliveira Cavalcante. José Nadilson Bispo Monteiro. José Silvio Santos. Josué de Souza Brandão Júnior. Maria do Carmo Ferreira. Paulo Marcos. Ronaldo Geraldo. Rui Machado. Valéria Moraes. Presente. Walter Oliveira de Matos. 10 vereadores presentes, senhor presidente. Tendo quórum, vou pedir à senhora... Senhor presidente. Um momento. Senhor secretário. Tendo quórum, vou pedir à senhora Cátia para fazer a leitura para o do dia 19 de agosto. Senhor secretário, eu gostaria de justificar as ausências da nossa colega Carmen e também do vereador Jairo Araújo. Eles estão com licença médica. A leitura da ata. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. A pauta do ordem do dia. A pauta de ordem do dia que não foi entregue. Vou pedir à secretária para entregar a ordem do dia para os vereadores, por favor. A ordem do dia, Fabinho. A leitura da ata, dona Cátia, do dia 19 de agosto. A ata da terceira sessão plenária ordinária do segundo período ordinário de sessão da Câmara Municipal de Itabuna, realizada às 14 horas e 50 minutos do dia 19 de agosto de 2015. O presidente Aldenis Meira Santos cumprimentou os seus vereadores solar desta casa e público presente. Solicitou, segundo o secretário de exercício, o vereador Carlos Alves Oliveira, que fizesse a chamada nominal dos vereadores. Além de citado anteriormente, estão presentes parlamentares Glebe Carvalho de Andrade, segundo vice-presidente, José Antônio de Oliveira Cavalcante, primeiro secretário, Ronaldo Geraldo Santos, terceiro secretário, Carlos Antônio da Cruz Coelho, César Antônio Lima Brandão, Francisco Ed Batista, Francisco José Carmo dos Reis, Geraldo Barbosa da Rocha Neto, Jairo Araújo dos Santos, José Nadilson Bispo Monteiro, Josué de Souza Brandão Júnior, Maria do Carmo Ferreira, Rubens Costa Góes Machado e Walter Oliveira de Matos. Aos justificados pelo presidente Zé Dias, Ailson José Souza, Joilson da Cruz Rosa, José Silvio Santos, Valéria Rodrigues Moraes. Por estes se encontrarem em Brasília, na marcha dos vereadores em defesa dos municípios, representado pelos poderes legislativos, e Paulo Marcos Santos Ferreira. Constando assim a presença de 16 vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando a servidora Cátia Bonfim, que fez a leitura das atas do dia 27 e duas do dia 31 de julho e uma de 3 de agosto, que após ler discutidas e julgadas, conforme for aprovada por unidade de exercício presente. Em seguida, o senhor presidente solicitou o vereador Nadis Monteiro, que substituiu o vice-presidente desta casa, que fizesse a leitura do expediente do dia que constou de. O expediente está arquivado na Secretaria Parlamentar. Em seguida, o senhor presidente determinou que fosse encaminhado o expediente do dia, conforme dispõe o regimento interno. Logo após, colocou as moções de congratulações e similares constantes no expediente, em discussão e votação individual, que em votação individual for aprovada por 15 votos sim, ou seja, for aprovada por unidade dos vereadores presentes. Em seguida, no pequeno expediente, o senhor presidente franqueou a palavra aos líderes. Como não houve nenhum líder escrito, franqueou a palavra aos seus pares por 5 minutos. Assim, o senhor presidente franqueou a palavra aos seus pares por 5 minutos. O vereador Antônio Cavalcante falou sobre o hospital de base, afirmando que estava sem medicamento e as fraldas geriátricas não estavam disponíveis, apenas recebia quem entrava no Ministério Público. Disse que o secretário tinha que dar explicação sobre os medicamentos que não tinha no hospital de base e as fraldas para as pessoas que estavam inscritas no programa para receber. Disse que esperava que essa casa tomasse providência, cobrando do secretário de Saúde. Falou sobre o restaurante popular, informando
que a alimentação não estava sendo feita no mesmo lugar, enfatizou que gostaria de saber onde estava vindo e todos tinham que fiscalizar. O vereador Rui Machado, em a parte, disse que o restaurante popular não havia cozinha e isso era incompetência do secretário. Falou que quando o pastor Francisco assumisse a secretaria, que olhasse os problemas. O vereador Antônio Cavalcante retomou a palavra e disse que o secretário de Assistência Social não tinha compromisso com a cidade e gostaria que o pastor Francisco fizesse um bom trabalho. Afirmou que, se não houvesse cozinha no restaurante popular, era para interditar. O vereador Walter de Mato disse que o secretário Trindade não tinha sido exonerado e sim promovido. Disse que o secretário era uma pessoa muito boa. O vereador Júnior Brandão falou sobre os direitos dos deficientes, que a lei tinha alterado, mas que era necessário fazer adequações. Convidou a todos para participar da sessão especial na sexta-feira, com a presença da deputada Del Carmo, que iria falar de empresas terceirizadas. Continuou falando do abrigo do ponto de ônibus, do condomínio Fontes 1, pois o Pedro Fonte 2 já estava coberto. Parabenizou todos os estudantes pelo seu dia, prosseguiu elencando sobre várias conquistas dos estudantes. O vereador Ronaldo Santos convidou a todos a participar da convenção do seu partido no sábado, próximo às 15 horas. Falou sobre a Coelba, enfatizando que as pessoas estavam perdendo seus pertences e ninguém fazia nada. O vereador Carlos Coelho falou sobre a falta de medicamentos nos hospitais, mas sabia que o prefeito não era a favor disso. Falou sobre o restaurante popular que tinha que ser fiscalizado. O vereador Glebe Carvalho disse que o secretário Trindade fez um belo trabalho de assistência social nessa cidade e que gostaria que o pastor Francisco continuasse. Falou da Feira Livre do Centro Comercial, que até o final do ano ia melhorar. O vereador Jair Araújo falou sobre a reunião que o deputado federal Décio Magalhães havia convocado para explanar sobre o cacau e o nível de estocagem, bem como em defesa da CEPLAC, entre outros. Falou da coragem do prefeito em abrir 2 restaurantes populares nessa cidade. Convidou todos a participar de um ato em defesa da democracia, em defesa da presidente Dilma, que iria acontecer no dia 20 de agosto, às 15 horas, saindo do Jardim do Ó, em passeata em extensão na Avenida Cinquentenário, no centro da cidade. O vereador Nádice Monteiro falou sobre a campanha de vacinação, de prevenção à poliomielite, que aconteceu no Brasil, enfatizando o baixo nível de crianças que foram vacinadas. Convidou os pais que ainda não vacinaram suas crianças, que decidir a oportunidade para Senhora vacinar. Cátia, por favor, eu vou pedir ao plenário que a gente vai precisar fazer votação, que o plenário se componha e que tenha silêncio para a gente realmente escutar o que a servidora Cátia está falando da ata do dia 19, por favor. Falou sobre as fraldas geriátricas, que muitas pessoas não tinham condições de adquirir e, no entanto, não estavam recebendo. Afirmou que o governo tinha que rever a exploração de fraldas. O vereador Geraldo Neto falou sobre a secretária de Assistência Social, que era incompetente, e gostaria que o pastor Francisco pudesse fazer um bom trabalho. O senhor presidente informou que a próxima sessão seria na segunda-feira, logo após a reunião das comissões técnicas. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou a sessão e terminou que fosse lavada a presente ata que após a discutida e julgada, conforme aprovada, será pelos vereadores presentes assinaram. Plenário vereador Raimundo Lima, da Câmara Municipal de Itabuna, 19 de agosto de 2015, e o Catiano Souza Bonfim, da Via Presente Ata, contendo 5 páginas com suporte técnico e supervisão da redatora de debate, senhora Benjamin Silva Pinho Rosa, que será pelas mesmas assinadas. Em discussão, a ata do dia 19. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como se encontram. Gostaria de pedir ao primeiro secretário para fazer a leitura do expediente do dia. Senhor presidente, Pois não. gostaria de pedir a inversão da pauta. Concedido. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Eu queria saber por que o projeto 037 não entrou em pauta. Ficou para a próxima semana. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Tá alto, Fábio. Expediente da sessão plenária do dia 2/9/2015, modalidade da propositura diverso. Autor, vereador Jairo Araújo. Justificativa de ausência do edil, mediante apresentação de atestado médico. Autor, vereador José Silva.
Justificativa de ausência do edil em função de viagem à capital do Estado. Autor, Secretaria de Governo, ofício 086-2015, comunicando a nomeação do senhor Francisco Edes Batista, vereador deste município, para o cargo de provimento comissionado de secretário municipal de assistência social, encaminhando cópia do decreto de nomeação e a formalização de opção pela remuneração. A mesa informa que esta correspondência foi recebida em 1º de agosto de 2015 e que as medidas para a posse do respectivo suplente já foram adotadas. Autores, vereadores Antônio Cavalcante e Valéria Moraes. Projeto de resolução designa para fins de comemoração em sessão solene a data de 25 de agosto, Dia do Soldado. Modalidade da propositura, requerimento. Autor, vereador Ailson Souza. Requer designação, data para a realização de uma sessão especial objetivando comemorar o Dia Municipal dos Evangélicos. A mesa da Câmara informa ao edil que após esta sessão estará resolvendo a questão para definição de data. Autor, vereador Carlos Alves, Carlito Sarinha. Requer ao presidente da IMAS informações sobre o número de consumidores que são cadastrados pelo sistema de abastecimento de água, quais as localidades que ainda não são atendidas com a rede de distribuição de água e se as mesmas são atendidas por outro meio de fornecimento de água potável. A mesa da Câmara informa ao edil que, por força do artigo 172, parágrafo 4º, inciso 8º, o requerimento será discutido deliberado pelo plenário após a leitura deste expediente e, em sendo aprovado, será encaminhado. Autor, vereador Júnior Brandão e Nadson Monteiro. Solicita que seja realizada uma sessão especial para tratarmos do tema atendimento educacional e domiciliar na cidade de Itabuna. Irá em horário e data a combinar no plenário da casa. A mesa orienta os vereadores a procurar a secretária da presidência para agendar a data da sessão. Modalidade da propositura, pedidos de providência. Autor, vereador Aldenis Meira. Solicita ao executivo construção de praça na confluência da Rua Pará com a Rua Pernambuco, no bairro Jardim Vitória. Construção de praça na confluência da Rua Pará com a Rua Piauí, no bairro Jardim Vitória. A mesa informa que os pedidos de providência serão encaminhados. Autor, vereador Geraldo Neto. Solicita ao executivo a instalação de academias ao ar livre nas praças do bairro de Fátima, São Caetano, Califórnia e Santo Antônio. Informa a mesa que o pedido de providência será encaminhado. Autor, vereador Gleber Carvalho. Gostaria que a palavra fosse garantida, senhor presidente. Eu gostaria de pedir mais uma vez à comunidade para a gente ouvir o expediente do dia aqui, por favor. Autor, vereador Gleber Carvalho. Solicita ao executivo a execução de serviço de recapeamento asfáltico e iluminação pública na Rua Itália, no bairro São Judas Tadeu. Autor, vereador Paulo Marcos. Solicita ao executivo a construção de um redutor de velocidade popularmente denominado de quebra-molas na primeira travessa de São Paulo, nas mediações do número 203, no bairro São Caetano. Autor, vereador José Silva. Solicita ao executivo, reiterando o pedido de providência, no qual solicitou a execução de serviço. A presidência da Casa foi informada da liberação do projeto 17 para via plenário e, diante das emendas apresentadas e do relatório apresentado também pelo vereador Carlito do Sarinha, determinou a esta secretária que fizesse a sistematização das emendas para que, quando a matéria que chegasse, os vereadores pudessem estar aptos e orientados a votar a matéria, até porque a matéria irá passar por uma fase onde será votada artigo por artigo. Esse foi o fundamento, e o presidente utilizou da prerrogativa dele e pediu que fosse feita essa sistematização. O presidente está em Salvador, e amanhã, quando ele chegar, deverei pedir a ele que me determine a fazer isso por escrito, ok? Para depois a gente promover essa sistematização solicitada. Obrigado, servidora. E agora vamos à primeira discussão. A
Primeira discussão do anteprojeto de lei número 007/2015. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Diante das ponderações do vereador Júnior Brandão, desse projeto que criou algumas dúvidas de algumas emendas, eu não sei, o líder do governo que devia se pronunciar, ou então o relator do projeto, por gentileza, antes de colocar em discussão, eu gostaria de ouvi-los. Pois não. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Valéria, senhor presidente, houve um consenso, depois de uma discussão feita entre vários vereadores, de nós analisarmos em parte esse projeto, acatando o artigo 2, que fala sobre a destinação do patrimônio, no caso da extinção da fundação, senhor presidente. O artigo 3, com as emendas que estão aí, que algumas solicitam alteração dessas entidades, correções de nome, e também o artigo 4º, no seu capítulo, e mais o parágrafo 3º, senhor presidente. Houve também um entendimento pela direção que está aqui da Fundação, que os demais artigos, parágrafos e incisos voltarão a essa casa já com o parecer do Conselho Deliberativo, que caso nós aprovemos hoje e também de hoje a 8, o prefeito poderá então começar esse processo de efetivação do Conselho Deliberativo, senhor presidente. Então, essa é a opinião da relatoria, repetindo que analisemos o artigo 2, o artigo 3 e as emendas, e o artigo 4º, o capítulo e mais o parágrafo 3º. Obrigado, senhor presidente. Não, o artigo 2º vai ficar, o relator está... Ele sugere que rejeite o artigo 1º, o 3º, o artigo 3º, o capítulo e o parágrafo 3º. Só essas. Essa é a minha sugestão aos pares, senhor presidente. Em discussão, eu gostaria de ouvir o líder do governo, se a gente bota em votação artigo por artigo, ou o líder do governo tira de pauta para retornar para a semana. Alô, eu vou pedir a retirada do projeto. Adiamento. Vou pedir a retirada do projeto, senhor presidente. Adiamento. O adiamento do projeto. Adiamento. O termo certo é o adiamento do projeto. Adiamento do projeto concedido. Exatamente. Eu declaro aberto agora o pequeno expediente. O horário das lideranças por 5 minutos. Nem o líder escrito, pequeno expediente. Pequeno expediente, vereador Francisco Reis. Oi. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, público. Senhor presidente, queria deixar aqui que na semana passada, quarta-feira, eu falei que ia fazer uma representação no Ministério Público sobre as multas de trânsito na nossa cidade, que era para ser cancelada ou suspensa. Entrei na quinta-feira com representação junto ao Ministério Público. Na segunda-feira, o Ministério Público convocou o secretário de Trânsito, convidou para comparecer no Ministério Público às 2h da tarde. Foi feita uma reunião com o secretário de Trânsito e na reunião ficou acordado entre o Ministério Público e o secretário de Trânsito devolução dos valores pagos referentes a atuações que digam respeito exclusivamente aos artigos 167 e 252 do inciso 6º do CTB. Quem
estava usando, quem foi notificado sem cinto de segurança, estão sendo canceladas essas multas, e quem pagou vai ter o seu dinheiro devolvido. E quem estava com o celular na mão dirigindo também vai ser cancelado e ser devolvido esse dinheiro. A outra foi a comunicação pelo Sertão de Itabuna ao Detran Bahia, solicitando a anulação dos pontos da CNH referentes a essas duas infrações. Então, senhor presidente, foi alcançado em parte nosso objetivo. Queremos que sejam canceladas as outras multas que as pessoas foram vítimas. Agora, o seu secretário de trânsito baixa a portaria e vai nos meios de comunicações dizer que tem pessoas querendo se aparecer, tem pessoas que estão querendo pongar. O secretário de trânsito, ele tem que fazer o papel dele. Quem botou ele foi o prefeito através de um decreto, não foi pelo voto do povo. Estou fazendo o meu papel de fiscalizador e continuarei a fazer. Isso só foi uma parte do nosso trabalho. E quero que o secretário de trânsito faça o dele também. Muito obrigado, presidente. Mais alguém para falar? No pequeno expediente? Se não tem mais nenhum vereador inscrito, eu declaro encerrada essa sessão plenária. Obrigado.